A última coisa que me lembro antes de tudo escurecer foi minha mão tocando a maçaneta do banheiro. Só isso. Num segundo estava de pé ali, com a mão na porta, e no segundo seguinte, nada. Como se alguém tivesse cortado a energia de tudo. Meu marido me encontrou no chão alguns minutos depois. E quando o SAMU chegou, eu já estava em outro lugar. Um lugar completamente diferente. Um lugar que até hoje não tenho palavras certas para descrever, mesmo com todos esses anos passados. Deixa eu voltar um pouco, porque acho que você precisa entender onde eu estava na minha vida naquela época para realmente compreender o que aconteceu. Era a primavera de 1990. Eu estava no último ano da faculdade, terminando minha graduação em arqueologia, e estava no sufoco. Provas finais chegando, dobras de turno no restaurante onde eu trabalhava, mal dormindo. Eu servia mesas num restaurante fino nos fins de semana para ajudar a pagar os estudos e adorava aquilo, mas estava no limite. Vinha fazendo assim por semanas. E em algum ponto no meio de todo aquele estresse e cansaço, tinha desenvolvido uma úlcera. Não dei muita atenção a isso. Era jovem. Achava que era invencível, sabe como é? Você vai em frente, né? É o que você faz quando tem 20 e poucos anos e acha que o mundo não pode te alcançar de verdade. Numa sexta-feira de abril, estava trabalhando o jantar e estava com muita dor. Dor no estômago, aquele tipo de desconforto que vai aumentando, moendo por dentro, a noite toda. Honestamente, não sabia se ia conseguir terminar o turno. E então, senti um estalo pequenininho, bem no meio do estômago. Não uma dor aguda, dramática, só um estalo suave, quase delicado, e a dor foi embora. Pensei, tudo bem, deve ter sido uma bolha de gás ou um embrulho de estômago ou algo assim. Senti tanto alívio que não questionei. Terminei o turno, fui para casa e fui dormir. Na manhã seguinte me senti um pouco enjoada, meio estranha, mas não pensei muito nisso. Meu marido e eu tínhamos planos para aquela noite. Jantar com amigos que fazia tempo que não víamos, e eu não queria cancelar. Não estava me sentindo bem, mas me arrumei e a gente foi. Comi um prato de frango com molho de cereja e tomei uma taça de vinho tinto. Me lembro disso com muita clareza, e o motivo pelo qual me lembro é por causa do que aconteceu quando a gente voltou para casa. Passei mal, de verdade. E quando olhei para o que estava saindo, tinha algo escuro ali, algo que não parecia certo. Mas eu tinha tomado aquele molho de cereja e o vinho tinto, e eu simplesmente me convenci de que era isso. Chamei meu marido e ele olhou também, e os dois racionalizamos juntos. Molho de cereja, vinho tinto, explica tudo. Voltamos para a cama. Ainda penso naquele momento às vezes. Como é fácil a gente se convencer a ignorar as coisas que assustam. Colocamos o despertador bem cedo na manhã seguinte, porque tínhamos planejado ir à feira livre juntos. E quando aquele alarme tocou, eu me sentia péssima, enjoada, fraca e com uma sede
uma sede desesperada que eu não conseguia explicar. Falei para o meu marido ir sem mim, que eu precisava descansar. Ouvia ele lá embaixo se preparando para sair, e tudo que eu conseguia pensar era numa Coca-Cola gelada com bastante gelo. Não sei por que era isso que meu corpo queria, mas era só nisso que eu pensava. Coca-Cola geladíssima, com muito gelo. Cheguei até a chamá-lo e pedir que trouxesse um refrigerante quando voltasse, porque normalmente não tínhamos isso em casa. E aí me levantei para ir ao banheirinho, que ficava do lado do quarto. Coloquei a mão na maçaneta. E essa é a última coisa que me lembro naquela casa, naquela manhã, no meu corpo. O que me lembro a seguir não tem nada a ver com aquele banheiro, nem com aquela casa, nem com nada da minha vida normal. Estava de pé numa encosta de montanha. É a única forma que consigo descrever. Estava parada no lado de uma cadeia de montanhas cobertas de neve, e no vale abaixo de mim, entre dois conjuntos de montanhas, estava o vale mais verde e incrivelmente bonito que eu já tinha visto na vida. As pessoas que passaram por experiências assim sempre dizem que as cores do outro lado são indescritíveis, e eu costumava me perguntar o que isso queria dizer antes de acontecer comigo. Agora sei exatamente o que significa. Não é só que as cores são mais vivas, é que as cores carregam algo, carregam sentimento, carregam significado. O verde daquele vale não era só uma cor, era vivo, comunicava algo para mim, algo como bem-vinda, algo como lar. E me senti parte disso. Não como uma pessoa parada do lado de fora, olhando para uma paisagem bonita, mas como uma peça real do tecido de tudo aquilo. Como se eu estivesse entrelaçada à energia de toda a cena. Não tinha um corpo da forma como entendo um corpo. Era algo mais leve do que isso. Algo que era só consciência, só presença, só parte do todo. Olhei para o vale lá embaixo e vi essa árvore, uma árvore enorme, majestosa, bem no centro do vale. E eu sei que isso soa estranho, mas a árvore falou comigo. Não com palavras exatamente, mas me chamou, me acenou, e eu soube que era para ir até ela. E no momento em que tive esse pensamento, já estava lá, embaixo da árvore, de pé numa grama tão verde que quase doía de olhar. E estava rodeada de animais, todo tipo de animal, só reunido ao meu redor, e o amor que vinha deles era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido na minha vida física. Era puro, incondicional. Não tinha limite nele, nenhuma condição, nenhum fim. Eles simplesmente me amavam, e eu os amava, e tudo mais na minha vida, as provas, os turnos no restaurante, o apartamento, os planos, tinha sumido completamente da minha mente. Não sentia falta de nada disso, nem pensava nisso.
Este era o lugar onde eu estava, e era exatamente onde eu precisava estar. E então os animais se abriram, e de dentro deles saiu a Mel. Mel era minha Rottweiler, e eu a tinha perdido na noite anterior a tudo isso ter acontecido. A quinta-feira à noite, antes daquela sexta de trabalho, quando eu senti o estalo no estômago, aquela foi a noite em que a Mel morreu. Eu ainda carregava aquela dor fresca. Mal tive tempo de processar honestamente, porque estava trabalhando e estudando e simplesmente seguindo em frente, do jeito que você faz quando a vida não te dá espaço para parar. Mas ali estava ela, e parecia como era quando jovem, talvez com 2 ou 3 anos, do jeito que eu a conheci primeiro, quando ela ainda estava cheia daquela energia inicial, pelo brilhante, forte, radiante. Ela estava balançando o corpo inteiro, do jeito que sempre fazia, não só o rabo, mas a parte traseira toda, e corria em minha direção com aquela alegria que os cachorros têm e que os humanos, honestamente, nunca conseguem igualar. Caí de joelhos, estava chorando. Nem pensei nisso, simplesmente fui ao chão e a abracei. E ela estava lambendo as lágrimas do meu rosto, e eu ficava só falando o nome dela, repetindo: Mel, Mel. Eu não esperava nunca mais vê-la. Acabara de perdê-la, e ali estava ela, jovem e inteira e tão feliz, e o amor naquele momento estava além de qualquer coisa que eu possa colocar numa frase. É o tipo de sentimento que você carrega para o resto da vida, mesmo quando não consegue descrevê-lo. E então, de muito longe, ouvi meu nome. Era fraco no começo, como algo chegando através da água. E eu não queria responder. Resisti. Me lembro disso com muita clareza. Aquela sensação de simplesmente não, me deixa em paz, me deixa ficar aqui. Mas reconheci a voz. Era a voz do meu marido. E enquanto continuava chamando, conseguia sentir o medo nela. Aquele medo foi o que me alcançou. Não um comando, não exatamente uma atração, só o medo dele. E algo em mim respondeu a esse medo num nível que só posso chamar de físico, mesmo não estando mais no meu corpo. Quando finalmente cedi a isso, me senti sendo puxada para trás, de volta da Mel, de volta dos animais, de volta daquela árvore, de volta por tudo aquilo, como ser arrastada para trás por um túnel, até que abri os olhos e estava no chão da minha casa, e meu marido estava ali, e disse: não se mexa, o SAMU está a caminho. Não me lembro de tudo o que aconteceu depois disso de uma forma linear e limpa. O que sei é que fui levada imediatamente para a UTI e enquanto tudo aquilo estava acontecendo, enquanto trabalhavam em mim, me dividi. Essa é a única palavra que tenho para isso. Uma parte de mim estava naquela cama e outra parte estava observando lá de cima. E acho que foi quando saí de forma mais completa,
se isso faz algum sentido, porque a próxima coisa que me lembro é de estar em outro lugar novamente. Um jardim desta vez. Um jardim bonito, tranquilo, incrivelmente pacífico, com o mesmo tipo de cor e luz indescritíveis que havia sentido no vale. Árvores ladeando as bordas, flores em plena floração, e aquela mesma sensação de estar entrelaçada nele, de ser feita da mesma substância de tudo ao meu redor. Encontrei um banco de madeira no jardim, esculpido, lindo, e me sentei. E depois de um tempo, vi uma névoa se formando ao longe. Ela se movia em minha direção e foi tomando forma lentamente, a forma de um homem. Um monge budista, vestido com mantos laranja, cabeça raspada, pés descalços. Parecia ter entre 40 e poucos anos e carregava consigo uma calma que não consigo descrever, como serenidade visível. Veio e se sentou ao meu lado no banco e se apresentou. Seu nome era Hal. E Hal me explicou que eu estava no jardim, que é onde eu venho no espaço entre as vidas, que quando estou ali, ele é meu guia, e que meu propósito naquele espaço, naquele entre-lugar, é aprender as artes da cura. Como trabalhar com energia, como curar plantas, animais e, eventualmente, o ser humano. Caminhamos juntos até a borda do jardim e olhamos para um prado cheio de animais, ovelhas, vacas, cabras, e eu podia sentir a energia deles da mesma forma que havia sentido com a Mel e os outros animais no vale. Aquele amor avassalador, envolvente. Perguntei a Hal sobre o vale, sobre por que não estava mais lá, e ele explicou que o vale é uma entrada, como um portal ou uma ponte, o primeiro lugar onde você vai quando chega. E então chegou o momento em que ele me disse que era hora de voltar. Houve um brilho que desceu sobre a cena, como uma cortina descendo, quase com as cores de uma madrepérola, iridescente, cambiante, linda, e a cena começou a se fechar. Hal me olhou e acenou com a cabeça, e eu soube. Acordei sendo esfregada por 2 enfermeiras naquilo que eu entenderia depois ser a UTI. Estavam me preparando para a cirurgia. Uma delas olhou para a outra e disse para chamar o médico. O médico entrou e decidiu fazer mais uma endoscopia antes da operação, e por meio dela conseguiu usar um laser para selar o sangramento. O que descobri mais tarde naquele dia foi que o estalo que tinha sentido no trabalho naquela sexta noite era um vaso sanguíneo rompendo no meu estômago. Eu havia ficado sangrando internamente desde aquela sexta noite até aquela manhã de domingo, quando desmaiei. Quase 4 dias. Ninguém sabia. Eu não sabia. Fiquei 5 dias internada. E quando meu marido finalmente me trouxe para casa, eu não conseguia parar de olhar para o mundo ao redor. Era um dia de primavera em Minas, ipês florescendo, buganvílias por todo lado, flores silvestres na beira da estrada.
e eu ficava perguntando para ele: "Você não está vendo a energia?" Ele não conseguia entender o que eu estava dizendo, mas eu via. Conseguia ver a energia irradiando de cada planta que passávamos, de cada árvore, de cada ser vivo ao longo daquela estrada. Era como se alguém tivesse ligado uma frequência que eu nunca conseguira acessar antes, e agora era tudo o que eu percebia. Chegamos na entrada da nossa casa e eu parei. Tínhamos uma figueira enorme no quintal da frente. Uma coisa linda e antiga, com muitos e muitos anos. E sempre amei aquela árvore. Às vezes saía só para abraçá-la. Ela era tão majestosa. Mas agora eu a estava vendo diferente. Conseguia ver o campo de energia ao redor dela, se expandindo, vivo e se comunicando de uma forma que eu nunca havia conseguido registrar antes. E fiquei parada ali na entrada, sem conseguir me mover. As mudanças não eram só sobre o que eu via. Meu corpo também era diferente. Se eu entrava num cômodo e apertava o interruptor da luz, a lâmpada estourava. Se eu tocava um abajur, a mesma coisa. Ficávamos constantemente trocando lâmpadas. Virou uma situação constante na nossa casa. Se eu saía à noite e passava embaixo de um poste, ele escurecia enquanto eu passava. No supermercado, se eu estendia a mão para pegar uma lata na prateleira, havia um estalo audível de estácia, e às vezes você conseguia ver de verdade um pequeno arco de luz azul sair das minhas mãos. Não conseguia fazer compras normalmente. Tinha que me adaptar. Trabalhava com pesquisa e ciência profissionalmente naquele período. Fui depois trabalhar numa universidade federal e precisava entender o que estava acontecendo comigo em termos concretos que eu pudesse examinar. Então fiz isso. Realizamos estudos controlados com plantas no laboratório. Um grupo com o qual eu trabalhava, usando minhas mãos, e um grupo de controle separado que eu não tocava. Com o tempo ficou claro que o grupo com que eu trabalhava crescia em ritmo mensuravelmente mais rápido. Também fizemos fotografia Kirlian das minhas mãos e comparamos as imagens com as de outras pessoas, e a diferença na descarga coronal, o campo de energia visível nessas fotografias, era significativa e consistente. Não era só uma sensação que eu carregava, estava nos dados. Fui treinada em toque terapêutico, uma modalidade oferecida pelo hospital onde eu trabalhava. Similar em alguns aspectos ao Reiki, trabalhando com energia e intenção, por meio das mãos e certos padrões de movimento para promover a cura em todo o corpo. Cheguei à certificação de nível 4 e trabalhei com vários pacientes nesse programa, e os resultados foram significativos e reais. Foi a coisa mais gratificante que já fiz na vida profissional, porque finalmente entendi o que Hal me havia mostrado naquele jardim, que é isso que vim de volta a fazer: como curar, como ser de alguma utilidade real no mundo de uma forma particular que havia sido aberta em mim. Reverencio a vida de forma diferente agora.
Sempre amei animais e plantas, mesmo antes, mas existe um conhecimento em mim agora que não estava lá antes daquela manhã de abril de 1990. Um saber de que o que vemos ao nosso redor, esse mundo diário comum, essa vida tridimensional que vivemos, é real, mas é só parte da história. O nosso eu verdadeiro, a parte mais profunda do que realmente somos, vive em algum lugar que é feito inteiramente de amor. E esse amor conecta cada um de nós, não só uns aos outros, mas a cada ser vivo, aos animais, às árvores, a qualquer coisa que você queira chamar de fonte de tudo. O que me trouxe de volta daquele vale, o que me alcançou, mesmo através da paz que eu sentia lá, foi o som do medo do meu marido na voz dele. O amor humano comum, imperfeito, desesperado, é o que me trouxe para casa. E penso muito nisso. Acho que a mensagem disso não é complicada nem filosófica. É só que somos todos conectados. Somos todos a mesma coisa, no nível mais profundo do que somos. A única coisa que nos faz sentir separados uns dos outros é o medo. E quando você viu o que eu vi, quando sentiu o que eu senti embaixo daquela árvore e naquele jardim, e na presença daquele monge que se sentou ao meu lado naquele banco, o medo começa a parecer muito pequeno, muito passageiro, muito desnecessário. Essa experiência não mudou só como eu vivo, mudou o que entendo que a vida é, e sou grata por isso todos os dias.